Também a Blitz, que revelou absurdos no transporte escolar no estado mais rico do país. Metade da frota de ônibus e vans não tem condição de sair da garagem. Os fiscais encontraram ainda motoristas sem carteira e veículos sem a documentação em dia. O ex-ministro Marcelo Calero confirmou pressão do presidente para ajudar Gedel. Afirmou que autoridades da República perdem tempo com assuntos particulares e que a conversa telefônica que gravou com Michel Temer foi protocolar. Temer disse que Calero foi indigno ao gravar o presidente, cobrou que a conversa seja divulgada e reafirmou que agiu para arbitrar um conflito. Temer e os presidentes da Câmara e do Senado também anunciaram um acordo para barrar qualquer proposta de anistia do Caixa 2 e de crimes eleitorais. A gente fala também do futuro de Cuba, depois da morte do ditador Fidel Castro. A primeira cerimônia do funeral está marcada para hoje, num dos lugares mais emblemáticos da ilha. E a festa do Palmeiras, campeão do Brasileiro depois de um jejum de mais de 2 décadas. São estes os nossos destaques. E hoje é segunda-feira, 28 de novembro, onde o Brasil está começando. Uma facção criminosa de São Paulo está aliciando bandidos no Rio de Janeiro e oferece vantagens para convencer os rivais a entrar na quadrilha. Era o que faltava, né? Algumas dessas conversas por telefone foram gravadas pela Polícia Civil do Rio com autorização da Justiça. Vamos ver. Você aceitou entrar de coração, Oscar? De coração, com certeza. Você leu o estatuto aí do 1º ao 18º item, você teve entendimento total, irmão? Tive entendimento sim, com certeza. O que parece uma entrevista de emprego é uma tentativa de recrutar criminosos. A Polícia Civil do Rio investigou o trabalho de aliciadores da quadrilha paulista durante 8 meses e gravou conversas com autorização da Justiça. Eu vou pegar seus dados, seu nome completo. Eu tenho o maior prazer de ser seu padrinho também. A quadrilha quer ser a única fornecedora de drogas para os traficantes do estado do Rio. E para isso, facilita o pagamento. O comando vai mandar mercadoria para você fiado, você vai ter 15 dias para pagar. Se você precisar de uma arma, de alguma coisa, você pode pedir emprestada para o comando, para você ir para um corre, fazer um assalto. A investigação mostrou que na oferta para tirar bandidos de outras facções criminosas, tem até prêmios. Nós também faz uma rifa que concorre a carro, concorre a moto, tudo feito pela Loteria Federal. Os bandidos que caem na conversa passam a pagar uma mensalidade. Esses R$400 é revertido em ajudar todos os seus irmãos que estão presos no sistema carcerário. Que é para pagar advogado, que é para pagar tudo, que com certeza eu mesmo já vou mandar o advogado da família mexer nos processos de vocês, irmão. Se entrar para a quadrilha tem um preço, sair pode custar ainda mais caro. Não pode fazer parte de nenhuma outra facção. Isso pode até ser pago com a vida aí, que nós podemos ver isso como traição. A investigação revelou também que a quadrilha de São Paulo quer chegar ao Rio sem provocar confrontos. Em vez de tentar eliminar rivais, o bando quer tirar deles apoio e territórios. O delegado que está à frente das investigações diz que a quadrilha paulista já domina a venda de drogas em muitas cidades do litoral e interior do estado. No Rio, teria pelo menos 80 aliados. Foi uma maneira mais discreta de ocupar regiões estratégicas sem chamar muita atenção e facilitando a distribuição de armas e drogas. O aliciador diz que a quadrilha pode oferecer proteção além do território onde os criminosos atuam. Em todo canto do Brasil, você vai ter irmão seu lá no Ceará, lá na Paraíba, no Rio Grande do Norte e nos 4 países, no Paraguai, na Bolívia, na Colômbia e na Venezuela. Mordomias em penitenciárias também são uma forma de seduzir. Vem 2 pão com cafezão com leite de manhã, aqui vem aqui um bife feito à tarde, aí de noite vem um frango frito, no outro dia vem outra mistura diferente, no outro dia nunca repete mistura. Ela é uma quadrilha mais organizada. No entanto, seus criminosos são de altíssima periculosidade, tão cruéis e perversos quanto os que atuam aqui no estado do Rio de Janeiro. Os 7 aliciadores já identificados pela polícia são presidiários e faziam as ligações livremente de dentro da cadeia. Agora, foram indiciados também por associação para o tráfico e organização criminosa. Se condenados, podem ganhar pelo menos mais 10 anos de prisão.
E agora vamos mostrar o descaso com o transporte escolar no estado de São Paulo. Um levantamento do Tribunal de Contas do Estado mostra que mais da metade da frota que atende aos alunos da rede pública não está em condições de circular. São estes pneus em péssimo estado que levam e trazem as crianças de uma das escolas da rede pública em Suzano, na Grande São Paulo. O motorista já cansou de pedir a troca dos pneus para a prefeitura. Eu estava trabalhando aqui, o pneu danado desse carro dá uma derrapada aí, eu não consegui segurar. E o elevador para os deficientes físicos só funciona assim. Já travou. Aí é o jeitinho nosso aqui, ó. O Tribunal de Contas do Estado fiscalizou o transporte escolar das redes municipal e estadual em 156 cidades de São Paulo e 23 diretorias regionais de ensino. Dos mais de 5.500 veículos fiscalizados, mais de 3.400 tinham algum tipo de irregularidade. Em Guarujá e Batatais, extintores com prazo de recarga vencido. Em Restinga, faltam assentos nos ônibus. Em Mogi das Cruzes, as portas quebradas deste ônibus só ficam fechadas com o uso de correntes e cadeados. Tendo esse relatório, nós vamos atuar no sentido de chamar os veículos e as escolas, os apontamentos nas escolas, e vamos saber o que aconteceu. Um cruzamento de dados com o Departamento de Trânsito ainda mostra que quase 60% dos veículos do transporte escolar estão com o pagamento do IPVA atrasado. E mais da metade deles tem multas que somam R$2.700.000. O Tribunal de Contas do Estado também quis saber mais sobre a segurança dos alunos durante as viagens. Constatou que quase todos os veículos, 82%, têm cintos de segurança disponíveis para todos os passageiros. Mesmo assim, menos da metade, só 45% dos alunos acabam fazendo o uso do cinto. Nesta van, 2 crianças saíram sem o cinto de segurança. Eles não vão pôr o cinto de segurança? Vamos. E por que vocês já estão saindo com as crianças sem o cinto no banco? Porque eu coloco com eles andando. Problemas também com quem está ao volante. Mais de 4.500 condutores foram fiscalizados. 126 não poderiam trabalhar por vários motivos. Falta da carteira exigida na habilitação, mais de 20 pontos na carteira e casos de motoristas que estavam com a CNH cassada. Como é que deixa o motorista dirigir se não está habilitado para dirigir aquele veículo? Depois acontece uma tragédia, crianças morrem. Por que aconteceu? Falta de gestão. Nós vamos exigir. Estamos exigindo providência na parte administrativa e, em alguns casos, vamos dar ao Ministério Público, porque é questão já de improbidade. E olha só esse caso em Guatapará, no interior de São Paulo. Em péssimo estado, o ônibus da prefeitura transporta todos os dias alunos de um assentamento rural para a escola. O veículo foi fabricado em 1991. Alguns bancos são amarrados com arame, outros estão rasgados ou sem espuma, com o encosto soltando, ou sem encosto mesmo. O teto tem marcas de infiltração. A prefeitura disse que vai arrumar o ônibus. Tá bem ruim, né? Podia colocar um ônibus bem melhor, né? Pra nós aqui, né? A Prefeitura de Suzano disse em nota que não identificou nenhum veículo com os problemas apontados. E a Prefeitura de Guarujá não respondeu aos nossos questionamentos. Nós não conseguimos contato com as prefeituras de Restinga e Batatais. Vamos agora saber de previsão do tempo. Isabela Camargo já está por aqui para conversar com a gente. Oi, Isabela, bom dia. Aqui no Rio esquentou bastante esse fim de semana, hein? Aliás, a semana pelo Brasil está começando quente. Tá sim, Ana. Bom dia para você, Chico, bom dia a todos. Nós já tivemos uma noite super quente, né, e abafada em grande parte do país. Teremos uma semana bem quente, mas hoje ainda temos chance, sabe do quê? Dos temporais e a qualquer momento. No oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e também Mato Grosso do Sul. O que está influenciando o tempo? Nós temos 2 sistemas. Uma área de baixa pressão, aqui perto do Paraguai, e uma frente fria que está subindo pelo Rio Grande do Sul. Esses 2 sistemas alimentam, incrementam toda a instabilidade aqui do centro-sul do país, deixando aí as nuvens de chuva bem carregadas. Então a previsão é de chuva forte, com aquele pacote completo, raios, ventania e também granizo a qualquer momento, tá? No oeste da região sul e Mato Grosso do Sul. São Paulo é o seguinte, agora de manhã o sol aparece, tá uma manhã linda aqui na capital paulista, mas à tarde
A atmosfera esquenta, tem umidade, aí aumentam as chances de pancadas de chuva e fortes. Essa previsão também é aqui para o centro-oeste de Minas, Goiás, sul e oeste de Mato Grosso. Na região norte, só não chove entre Roraima, o norte do Pará, Amapá e centro-sul do Pará. Tocantins também hoje nada de chuva. E no nordeste destaca uma chuva fraquinha, norte do Maranhão e sul da Bahia. Aí agora sim nós vamos ver as temperaturas, né? Se já está quente, imagina mais tarde. Olha só, São Paulo, 33 graus, Rio 35, é a mesma temperatura de Belém. E 41 em Teresina, lembrando que esses valores são registrados aí na sombra. E aí dependendo da exposição solar, né, Ana e Chico, a pessoa pode sentir muito mais calor do que está marcando aí no termômetro. É isso aí, Isabela. E durante a semana, qual é o destaque? Chico, é o seguinte, em São Paulo vai ser uma semana com bastante instabilidade, sem muita hora para a chuva acontecer, tá? Você sabe que a frente fria traz primeiro a chuva, depois tem frio, só que nesse caso só vai ser uma pequena queda de temperatura. Na quarta-feira 25, na quinta 24, nada de frio, só uma queda pequena mesmo comparado com hoje, tá certo? E aí nos próximos 6 dias, os maiores volumes de chuva eu destaco para o pessoal do sul de Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, mais uma vez aí com bastante chuva. Chico e Ana. Obrigado. Cuba começa a se despedir do ex-presidente Fidel Castro. O funeral começa hoje e vai até domingo. O líder da revolução, que mudou radicalmente a ilha, deixou uma legião de admiradores e também de críticos. O futuro de Cuba e as relações com os Estados Unidos agora são um grande ponto de interrogação. Havana amanheceu diferente ontem. Um silêncio maior do que o habitual para um domingo na capital cubana. O luto de 9 dias proíbe a venda de álcool, espetáculos e reuniões. O grupo dissidente Damas de Branco suspendeu a tradicional marcha de protesto aos domingos em respeito ao luto e para evitar provocações ao governo. A líder tem poucas esperanças de mudanças. O país continua sendo governado por um ditador, Raul Castro. A única diferença é que não teremos a presença física de Fidel, disse Berta Soller. Esse homem lamentou, disse que Fidel era o pai de todos, o pai da revolução. É um padre da revolução. Me sinto triste porque Fidel foi um bom presidente. Nos deu educação gratuita, saúde gratuita. Temos direito a tudo isso, explica José Neto, de 15 anos. A primeira cerimônia do funeral está marcada para hoje, num lugar emblemático de Havana. A despedida será aqui, no maior espaço público de Havana, a Praça da Revolução. Aqui está a estátua de um herói de Fidel Castro, José Martí, o revolucionário do século XIX. E os cubanos vão se despedir de Fidel Castro ao lado do memorial a José Martí. Na terça, as cinzas de Fidel vão seguir numa procissão de quase 900 quilômetros e serão enterradas no domingo, em Santiago de Cuba, o berço do movimento revolucionário que inaugurou a era Castro em 1959. Castro derrubou o ditador Fulgêncio Batista e, aos poucos, conseguiu diminuir a desigualdade e garantir aos cubanos direitos básicos, como saúde e educação. Mas o governo revolucionário se transformou numa outra ditadura. Prendeu e matou dissidentes e forçou milhões ao exílio ao longo dos anos. Desafiou os Estados Unidos e quase levou o mundo a uma guerra nuclear por causa da crise dos mísseis, em 62. Em 99, outro episódio marcou a conturbada relação com o governo americano, o caso do menino Elian Gonzalez. A mãe de Elian morreu quando o barco em que eles estavam naufragou a caminho da Flórida. Resgatado, o menino de 5 anos ficou com parentes em Miami que reivindicaram a permanência dele nos Estados Unidos. Mas o pai de Elian queria o garoto de volta, em Cuba. Fidel liderou uma campanha e no ano seguinte o governo americano deu razão ao pai e determinou o retorno de Elian a Cuba. Hoje, com 22 anos, Elian lamentou a morte de Fidel e disse que ele era um amigo que se preocupava com os mais fracos. De ser o amigo que se preocupa por el mais débil, por el desamparado. Na última década, Fidel saiu de cena por causa de problemas de saúde. Em 2006, passou o poder ao irmão e companheiro de revolução. A sombra de Raul Castro assistiu à abertura, mesmo tímida, da economia e a reaproximação com os Estados Unidos em 2014.
Fidel se pronunciou na ocasião. Disse que, apesar de continuar desconfiado de Washington, ele não se opunha à reaproximação. No ano passado, os dois países reataram relações diplomáticas. E, em março, o presidente americano Barack Obama fez uma visita histórica a Cuba. Com a posse de Donald Trump marcada para 20 de janeiro do ano que vem, o futuro dessas relações é uma grande incógnita. Ao comentar a morte de Fidel, o presidente eleito dos Estados Unidos se referiu ao líder da Revolução Cubana como um ditador brutal e disse que faria de tudo para garantir que o povo cubano caminhe para a prosperidade e a liberdade. Cuba está de luto oficial pela morte de Fidel Castro, mas vive também a expectativa das mudanças que a ilha pode ter daqui para frente. O poeta Orlando LaGuardia bate ponto na porta do restaurante mais famoso de Cuba há 16 anos, desde que conheceu o então presidente Fidel Castro e tirou essa foto, que guarda como uma relíquia. Quando soube da morte do líder da Revolução Cubana, ficou inconsolável. Ainda me lembro da época antes da Revolução. As pessoas não tinham nada. Com a máquina de outros tempos, escreve poemas para os turistas, que vende pelo equivalente a R$35. Pergunto o que melhorou na vida dele depois que os irmãos Castro derrubaram o antigo ditador Fulgêncio Batista. Todo mundo tem acesso à saúde e educação. Minha filha hoje é professora. Comovido, ele leu o poema que fez para o comandante, como Fidel é carinhosamente chamado em Cuba. Por isso, quando morreu, se morreu o povo cubano. Os cubanos se dividem entre o luto pela morte de Fidel Castro e o desejo de mudanças. Como tudo aqui acontece em ritmo muito lento, ainda vai demorar para que a despedida do líder da Revolução Cubana tenha impacto real na vida das pessoas. Desde que o país começou a se reaproximar dos Estados Unidos, no fim de 2014, muita coisa já mudou. O governo criou áreas com internet sem fio nas ruas da capital e muita gente se conectou. O poeta que a gente conheceu lá no início da nossa reportagem começou a escrever no ano em que Fernando nasceu. O que ele busca na internet? Informação. Como qualquer jovem, ele tem curiosidade para saber o que acontece no mundo. Adoro esportes e agora posso acompanhar o campeonato italiano de futebol e a Liga de Beisebol dos Estados Unidos. Pequenas transformações que, aos poucos, fazem uma nova revolução nessa pequena ilha do Caribe. A irmã de Fidel, Juanita Castro, lamentou a morte do irmão, mas disse que não vai ao funeral. Ela, que colaborou com a CIA para derrubar o comandante da Revolução, disse que o povo cubano sofreu com o atraso durante o governo Fidel. É nessa casa, num bairro nobre de Coral Gables, que mora Juanita Castro. Irmã de Fidel e Raul, Juanita trabalhou em obras sociais na época da Revolução Cubana. Desencantada com o regime, colaborou com a CIA, a agência de inteligência americana, e se mudou para os Estados Unidos há 51 anos. Se recuperando de uma cirurgia, Juanita não quis aparecer diante das câmeras. Numa entrevista por telefone, ela disse que não vai ao funeral de Fidel, que lamenta e sente dor pela morte do irmão de sangue, mas também respeita os sentimentos de quem comemorou a morte dele. Eu respeito também os sentimentos de todos os cubanos. O povo de Cuba se atrasou. Com Fidel, o povo de Cuba se atrasou muito, diz Juanita. Rompi com o regime, mas estou aqui sem ódio, sem rancores. Espero que Cuba tenha um futuro brilhante. Eu espero que tenhamos um futuro brilhante em nosso país. Ontem, na primeira missa depois da morte de Fidel, dezenas de fiéis rezaram pelo futuro de Cuba, na igreja de Miami, que homenageia a padroeira do país, Nossa Senhora da Caridade do Cobre. Esse lugar reflete bem o sentimento dos cubanos exilados em Miami. Eles construíram aqui uma réplica de um dos maiores símbolos de Cuba, o Malecón, o famoso Muro da Orla de Havana. Um lugar para matar a saudade de quem, por enquanto, não quer voltar ao país. Atravessar de volta os 150 quilômetros que separam a Flórida de Cuba só depois do fim do regime, diz Miguel. Ele veio para Miami há 2 anos. Agora luta para trazer a mãe. Com a eleição de Donald Trump, a dúvida é como vai ficar a relação dos Estados Unidos com a ilha. Na campanha, o presidente eleito recebeu o apoio de muitos exilados cubanos, que criticam os termos da reaproximação negociada por Raul Castro e Barack Obama.
Lázaro diz que espera mais abertura a partir de agora, porque com a morte de Fidel se perdeu o maior símbolo da revolução. Que sí va ahora a mejorar. Santana acredita que Trump possa fazer melhor do que Obama, melhorar o relacionamento com Cuba na política e na economia. No econômico, no político. Já Emílio, que votou em Hillary Clinton, teme que Trump faça um governo linha dura em relação a Cuba. Eu espero uma mano dura. Mas nunca se sabe, ele admite. Trump é uma pessoa imprevisível. É impredecível, não? É o que todo mundo agora quer saber, o que muda no governo de Havana. Nós ouvimos alguns estudiosos em São Paulo, então vamos para lá. Rodrigo Bocardi, buenos dias, para a gente ficar no clima aqui. Os cubanos mais jovens são os que mais estão aí esperando por mudanças, né? Bom dia, viu, Ana? Bom dia, Chico. Bom dia a todos, viu? Eles querem mais liberdade, como a gente até já viu, né? Inclusive, acesso livre ao consumo. Mas os especialistas ouvidos pelo Bom Dia Brasil não esperam grandes mudanças de imediato no país, até porque Fidel já estava afastado do poder desde 2006. A morte de Fidel Castro deixou dúvidas. Esse professor cubano veio ao Brasil só para estudar. Nunca teve qualquer ligação com Fidel, mas resume em poucas frases a ansiedade. É aquele futuro incerto. Vamos ver que é o que leva as novas políticas que vão a surgir. Não há uma unanimidade na hora de apontar um futuro para Cuba. Alguns especialistas em política, direito e relações internacionais acreditam que nada muda, porque Fidel Castro já estava afastado. Mas há muita gente que acha que as mudanças virão sim. A principal dúvida, aponta esse professor, é sobre o futuro do atual presidente Raul Castro. O Raul Castro já disse antes que ele deixaria o poder em 2018, né? E essa possibilidade acende a esperança da adoção de um regime efetivamente democrático em Cuba, eleições diretas por parte da população, e nesse ponto o Brasil poderia ser um parceiro estratégico, atuando como observador e monitorando o processo democrático. Filho de um grande fazendeiro, Fidel Castro chegou ao poder em 1959, desapropriou terras e as empresas de capital estrangeiro foram nacionalizadas. Em represália, os Estados Unidos anunciaram o bloqueio econômico a Cuba. O país teve que contar com a ajuda da União Soviética. Com a queda do Muro de Berlim em 89, a economia estagnou e o país entrou em crise com a extinção do bloco soviético. Para o governo, só restava a reabertura, mesmo que tímida, como a legalização do dólar para atrair os turistas. Temas como direitos humanos e liberdade de imprensa ainda são tabus na ilha. Para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, as mudanças nesse sentido serão sutis. Eu não vejo internamente tendências no sentido daquilo ter uma democracia do estilo americana ou da nossa, né? Nós precisamos entender também que esses valores que são nossos não são universais. Então também não dá para estar impondo o seu modo de organizar. Tem que lutar por direitos humanos, liberdade de expressão. Agora, o arranjo político, cada um vai ter o seu no mundo. E são os cubanos mais jovens que devem exigir mais abertura. Os jovens, eles acabam reclamando muito que não tem a liberdade, e eles querem essa liberdade. Você tem a questão das pessoas desejarem produtos, querem carros mais novos, querem objetos, isso é muito natural do ser humano, apesar do princípio de igualdade estar muito enraizado no povo cubano. Armando veio morar no Brasil com os 2 filhos e a mulher. Com a morte de Fidel, ele se sente mais tranquilo para voltar a Cuba. Muita vontade de voltar à minha pátria, ver meus amigos, meu pai, meus pais, faz 5 anos que não vejo eles e sim, tenho muita saudade deles. 90 anos com Fidel, não será do dia para a noite certamente, né? Vamos acompanhar o que vem pela frente. Chico e Ana. Obrigado, Rodrigo. E o assunto agora aqui é futebol. Lacombe está de volta. Férias rápidas. Com campeão já do brasileiro. Assim. Com campeão. Palmeiras ontem, campeão de 2016, conquistou o título faltando uma rodada e grande festa de São Paulo. A gente já esperava, né? Título muito esperado, merecido, né? Palmeiras tem o segundo melhor ataque, a melhor defesa e liderou o campeonato em 28 das 37 rodadas. Fazia 22 anos que o Verdão não conquistava o título brasileiro. E a festa foi completa na Arena Palmeiras. Abraços, lágrimas, emoção.
teve despedida. Espero que vocês nunca esqueçam de mim, que eu nunca vou esquecer vocês. Teve retorno. Não podia ficar de fora. Mas teve principalmente um grito. É verdade que o torcedor palmeirense já chegou na arena animado, carregando aquela faixa que escancara o otimismo, mas a alegria ainda era tímida, perto de tudo que aconteceria na tarde de ontem. Em campo bastava um empate com a Chapecoense para o Palmeiras conquistar o título. Na arquibancada, ansiedade em soltar o grito de campeão brasileiro, preso na garganta há 22 anos. Para quem esperou tanto, 90 minutos de um jogo é muito tempo. Nervosismo multiplicado. Era o chute de Jean subir um pouco demais, que a reação da arquibancada escancarava a tensão. E foi assim até os 25 minutos do primeiro tempo, quando depois de uma jogada ensaiada, Fabiano fez um belo gol. 1-0, além da alegria pelo título cada vez mais real, a torcida também se emocionava com Gabriel Jesus. O jogador que vai para o Manchester City da Inglaterra se esforçou demais para se despedir com um gol. Aos 44 minutos do segundo tempo, mais um momento de emoção aqui na Arena Palmeirense. E tudo pelo que estava acontecendo ali, na área de substituição. O goleiro e ídolo da torcida, Fernando Praz, recuperado de uma lesão no cotovelo, vai voltar ao time depois de ter ficado fora do Campeonato Brasileiro por 22 rodadas. Antes de sair, Jailson foi abraçado pelo time inteiro. O goleiro assumiu o lugar de Praz e não perdeu um jogo sequer. E uma defesa simples do goleiro foi como um gol para a torcida. E para ele, também foi muito mais do que uma defesa. É como se fosse um troféu, né? Porque quem é lá do clube sabe o que eu passei, o que eu batalhei para poder voltar esse ano, nem que fosse para jogar um minuto, né? Não faltava mais nada. O Palmeiras é campeão brasileiro de 2016. A arena explodiu de alegria. Festa com taça. E lágrimas de Gabriel Jesus. É minha despedida da arena, mas não é um adeus, é um até logo. A comemoração saiu da arena e se espalhou pelas ruas de São Paulo. No trio elétrico, os jogadores dividiram a alegria com a torcida na Avenida Paulista. Uma festa gigante. Depois de tanto tempo de espera, ela precisava mesmo ser exatamente assim. Com sorrisos e lágrimas. E o Flamengo? Diga, Chico. Antes disso, só homenagem que passou mais ou menos batida ao Cuca, né? Acho que o grande comandante dessa... Ele foi jogador do Palmeiras, né? Botou a camisa 8 que ele usava quando jogava pelo Palmeiras, fez o sinal da faixa que ele fazia quando marcava gol pelo Palmeiras como jogador, não ganhou como jogador. Sem desmerecer o time do Palmeiras, que fez uma belíssima campanha regular, não sei se teria chegado ao título sem o comandante Cuca. É um ótimo técnico, realmente. Muito bom técnico. Vamos falar de Flamengo agora. Vice-líder, venceu o Santos e subiu para o segundo lugar do Brasileirão. Primeiro gol saiu logo aos 4 minutos de jogo. O Flamengo roubou a bola na saída do Santos e o Guerreiro mandou para o gol, fuzilou. 1-0 Flamengo. Aí no finzinho do jogo, já 39 do segundo tempo, Pará cruzou e o Diego fez um belo gol. Ótima contratação do Flamengo, Diego. Flamengo 2, Santos em terceiro, 0. E na briga contra o rebaixamento, o Internacional venceu o Cruzeiro. Jogo no Beira-Rio. E olha só o golaço do Valdir. Ele saiu lá do campo dele, o campo de defesa, foi passando por todo mundo. Aí não achou para quem passar a bola. Resolveu mandar para o gol. Fez um gol importante para o Internacional. 1-0 para o Cruzeiro. O Inter que seca hoje a vitória, que enfrenta o Coritiba. Vai brigar contra o rebaixamento na última rodada. No Arruda, o Santa Cruz já rebaixado contra o Grêmio, pensando em Copa do Brasil com reservas. Grafite fez 1-0 para o Santa, gol só no segundo tempo. O equatoriano Bolanhos empatou para o Grêmio. Aí aos 15 do segundo tempo, Léo Moura pegou o rebote do goleiro Léo, mandou para o gol. 2-1. A bola entrou. Entrou, o goleiro já pegou, estava dentro do gol. Aos 40 do segundo tempo, gol do Roberto de falta, 3-1. Aos 42, mais um do Grafite, 4-1. Ainda teve um gol aos 44, esse gol aí do Arthur. Santa Cruz
vencendo o Grêmio por 5-1. Tá aí o gol do Arthur. Naturalmente o Grêmio se poupando também para a final da Copa do Brasil. Quarta-feira tem Grêmio e Atlético, o segundo jogo da final da Copa do Brasil. O Atlético foi mal ontem. Pois é, tá aí no Independência o Atlético abrindo o placar contra o São Paulo, gol do Yuri. Isso aos 22 do primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, logo depois, né, o Maicon conseguiu acertar essa falta, cobrança linda, 1-1. E aos 45 do segundo tempo, o Robson tocou e o Gilberto fez o gol da vitória do São Paulo sobre o Atlético, 2-1. No Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o Figueirense venceu o Fluminense por 1-0, gol marcado pelo zagueiro Marquinhos. E daqui a pouco eu volto para falar de Fórmula 1. Nico Rosberg conquistou o título e Felipe Massa se despediu da categoria. Então até já. Até daqui a pouco. E a gente volta a seguir com a história do hospital que foi inaugurado há 2 anos e nunca recebeu um paciente. O avanço do desmatamento na área de Mata Atlântica em Pernambuco. E o mistério dos ratinhos de laboratório que invadiram um parque em Porto Alegre. Estamos de volta. No sertão do Ceará, um hospital que custou 147 milhões de reais e foi inaugurado há 2 anos, nunca funcionou. A gente já mostrou até aqui no Bom Dia Brasil a saga dos moradores de Quixeramobim que esperam pelo funcionamento desse hospital. Agora, isso só depende de um documento. O tempo passou e quase 2 anos depois de ser inaugurado pelo governo do Ceará, o Hospital Regional do Sertão Central ainda é só um prédio bonito na paisagem árida da cidade de Quixeramobim. Dentro dele, sofisticados equipamentos de exames, salas de cirurgia, UTIs e enfermarias, prontos e sem acesso para a população. Nós estamos preparados para iniciar desde início de outubro. Nós já temos um quantitativo de pessoal para garantir esse início. O Bom Dia Brasil mostrou as mais diferentes justificativas para o hospital não funcionar desde a inauguração. Primeiro foi a falta de dinheiro, também não havia água na cidade. Em fevereiro deste ano, uma adutora de abastecimento foi instalada e o governo prometeu entregar o hospital no primeiro trimestre. Não cumpriu. Em maio, o próprio governador Camilo Santana, do PT, anunciou a liberação de recursos do Ministério da Saúde. Mas agora falta o alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura. O Ministério Público quer que hospital e município resolvam isso de uma vez. Caso não surta o efeito esperado, nós, representantes do Ministério Público, já estamos estudando a medida judicial. A Prefeitura alega que, além de não ter recebido uma dívida de impostos sobre serviços da construtora, também não recebeu do hospital o alvará sanitário e certificado do Corpo de Bombeiros. O hospital não precisa só funcionar, ele precisa funcionar regularmente. Então esses documentos são obrigatórios. Enquanto a questão burocrática não é resolvida, os moradores de Quixeramobim e das cidades vizinhas só dispõem deste hospital, que não atende os casos mais complexos. E os que são considerados mais simples, como ortopedia, tem que passar por essa situação aqui. A dona Ana já estava há 8 horas esperando consulta para o filho que foi atropelado. Mas a espera pelo novo hospital é muito maior. Tinha que estar funcionando para atender a gente. Era melhor do que a gente esperar por um sofrimento desse. Tinha que estar funcionando há muito tempo, né? Mas parece que agora está perto de resolver. Olha, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, que administra esse hospital, informou que a certificação do Corpo de Bombeiros e a licença sanitária já foram expedidas para a Prefeitura. A Fugita Engenharia, que é responsável pela construção, informou que está adotando as últimas providências para obter o habite-se. Vamos ver. Bom Dia Brasil vai seguir de olho. E pouco que resta da Mata Atlântica, que se estendia de norte a sul do país. Em Pernambuco, a Fundação SOS Mata Atlântica calcula que só 3% ainda estejam preservados. E a derrubada da floresta ameaça diversas espécies. Na borda da mata, os primeiros sinais da ação dos madeireiros. Várias trilhas levam às clareiras, onde troncos e tábuas já processadas ficam à espera do carregamento. Nesta ação da Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente de Pernambuco, houve até troca de tiros.
Quando os policiais chegaram, os madeireiros estavam agindo em várias frentes. Com o barulho dos tiros, eles saíram correndo e deixaram tudo para trás. Aqui nessa garrafa tem o óleo que alimenta a motosserra. E pelo sinal nesse tronco, essa árvore foi derrubada há poucas horas. Mas quem está lucrando com a destruição da floresta? São quadrilhas organizadas que também não cometem, além de crimes ambientais, cometem outros crimes também. O pior é saber o destino da madeira. Principalmente fabricação de vassouras. Isso mesmo que você ouviu. Esta floresta que a natureza levou centenas de anos para criar está virando cabo de vassouras. Esse pedaço da Mata Atlântica aqui em Água Preta era o último refúgio do macaco-guariba em Pernambuco. Sem habitat natural, ele corre o risco de desaparecer de vez da região. Juliane Silva passou 20 meses estudando o macaco-guariba das mãos ruivas antes do ataque dos madeireiros. Ela registrou imagens da rotina deles. Esses animais, eles têm uma tendência de ser bem conhecidos por ser macacos que roncam, eles vocalizam muito. E aí, nesse período de estudo que eu estive lá, eu percebi que os animais, eles não vocalizavam tanto como dizia na literatura. Além do silêncio, o medo provoca a fuga dos macacos. Há relatos da comunidade, né, de que os animais estão passando pelas capoeiras, pelas áreas abertas, né, carregando filhotes. Então isso é realmente assustador, isso mostra um padrão de comportamento completamente diferente. A gente volta a seguir, você vai ver que o governo e o Congresso assumem o compromisso de não perdoar o Caixa 2. E tem a entrevista do ex-ministro da Cultura. Calero disse que as autoridades perdem tempo demais com problemas particulares. O avanço das tropas do ditador Bashar al-Assad deixa um rastro de morte na Síria. Says fear, terrorism, 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 fear, security, budget, money. Terrorism is an excuse to build this stuff to sell the American people. This is not just a war on terror, this is a new world order. What do you think is the role of the citizen to try and understand what's going on? As long as we stay human, there will be resistance. Durante essa nossa viagem, mostrando os contrastes dos Estados Unidos, a gente começou a temporada mostrando o Burning Man, uma sociedade, festival alternativo, e Las Vegas, cidade onde o dinheiro pode tudo. A gente veio aqui para Louisiana para conviver com uma família americana que tem a arma na sua cultura. Depois a gente foi para a região de Cleveland e Detroit mostrar as ruínas de uma crise do capitalismo. There's no jobs, there's no people. Todo lugar que a gente passava, o grande tema desse momento nos Estados Unidos era a questão do oleoduto próximo às terras indígenas. They've lost their connection to the earth, or they would have never put the world's water in distress and danger. Nos Estados Unidos, aumentam as ameaças contra mesquitas depois do resultado da eleição. 3 templos muçulmanos da Califórnia receberam cartas de ódio com comentários agressivos e pejorativos contra o Islã. Uma delas dizia que Donald Trump vai limpar a América e tornar o país grandioso novamente. Um grupo de direitos civis pediu proteção à polícia depois das ameaças e uma investigação foi aberta para crime de ódio. E a gente volta a falar do tempo, está todo mundo com calor, mas você disse, Isabela, que tem previsão de temporais. Vem temporal quando e onde?
Vamos nessa, Chico. Onde não está chovendo agora, pode chover a qualquer momento. Mato Grosso do Sul e oeste da região sul. As imagens de satélite me ajudam a te mostrar o que está acontecendo. Olha esse amontoado aqui de nuvens. Veja só, está quase escondendo aqui a região sul e também Mato Grosso do Sul. Portanto, essa é a previsão de chuva forte, com raios, ventania até granizo a qualquer momento. Principalmente, então, no próximo mapa você vai ver aqui no oeste da região sul, Mato Grosso do Sul. São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, região norte, pancadas de chuva principalmente à tarde. Tempo firme entre Roraima e o Amapá, centro-sul do Pará, grande parte do Nordeste. E hoje não chove no Espírito Santo e nem no Rio de Janeiro. Vai ser só um dia bem quente aí mesmo. Chico e Ana. Estamos preparados já aqui, Isabela. Obrigada, viu? 35, hein? Aquela sensação gostosa de uns 40. Até amanhã, viu? Até amanhã. Vamos voltar agora a falar de esporte, porque teve campeão no Brasileiro. A gente já mostrou aqui a festança merecida do pessoal do Palmeiras, mas teve campeão também na Fórmula 1, né, Lacombe? Depois de uma temporada muito intensa, teve uma disputa muito intensa entre os dois pilotos da Mercedes. Nico Rosberg conquistou o título em Abu Dhabi, último GP do ano. Foi uma corrida emocionante também para o Felipe Massa, que se despediu da Fórmula 1. Não há emoção maior do que receber a autorização do próprio filho para deixar os boxes da Fórmula 1 pela última vez. Claro, uma vitória, um pódio, teriam deixado esse dia ainda mais especial para o Felipe Massa. Mas o 9º lugar com a Williams não é de se jogar fora. Como eu entrei lutando, eu saio lutando. E fiz uma boa corrida hoje, fico muito feliz com o meu resultado, com a minha corrida hoje. Quem fez uma corrida excelente foi o Lewis Hamilton. Ele venceu o Grande Prêmio de Abu Dhabi praticamente de ponta a ponta, mesmo sem acelerar tudo que podia. A ideia era atrair outros carros para atrapalharem o líder do campeonato, Nico Rosberg, companheiro de equipe dele na Mercedes. Mas o Hamilton não acha que fez nada de injusto com ninguém. Ele fez o que precisava. Uma estratégia normal para quem precisava vencer e pôr 2 carros entre ele e o adversário pelo título. Nico Rosberg viveu momentos tensos durante a corrida, principalmente quando encontrou com um holandês na pista. Quando perguntei qual foi a sensação de ultrapassar o Max Verstappen, o Nico disse que foi uma das sensações mais intensas da vida dele, de verdade. Porque a equipe disse que deixar o holandês para trás era imprescindível para o título. E todo mundo sabe que não é fácil passar o Verstappen, é sempre arriscado. Além de deixar a RBR do Verstappen para trás, o Nico Rosberg precisou aguentar a pressão da Ferrari do Sebastian Vettel nas últimas voltas. Deu certo, conquistou o 2º lugar mais doce de uma carreira que já dura 10 anos. O novo campeão mundial da Fórmula 1 nunca desistiu de lutar. Agora tem uma vida inteira para celebrar. E o Felipe Massa, que deixou a Fórmula 1 depois de 14 temporadas, vai continuar correndo. Ele só não anunciou, né, em que categoria. Está em dúvida em 3 categorias. Vamos ver. Aguardemos. Certo. Bom, acabou o Bom Dia Brasil dessa segunda-feira, mas o Rodrigo Bocardi ainda tem alguma coisa para falar com a gente. A reconfessa, né, de um crime que chocou o país há 4 anos e meio vai à júri popular hoje. Elise Matsunaga matou e esquartejou o marido Marcos Matsunaga. Ela é acusada de homicídio triplamente qualificado. Elise deixou a penitenciária no interior de São Paulo e deve chegar a qualquer momento ao Fórum da Barra Funda, aqui na capital. O julgamento pode durar até 5 dias. Boa segunda, boa semana para todos e até amanhã. Aqui em Brasília, entre os muitos assuntos para ficar de olho, a gente acompanha também o depoimento de Bernardo Cerveró, filho do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Ele vai depor na ação penal em que o ex-presidente Lula é acusado de obstruir a justiça. Mais uma ótima semana para todo mundo. Por aqui, a primeira-ministra sofre cada vez mais pressão para garantir os direitos dos europeus no Reino Unido, como, por exemplo, dos mais de 800 mil poloneses ou 400 mil franceses que vivem no país e querem saber o que vai acontecer depois do divórcio com a União Europeia. Ninguém sabe. Até amanhã, gente. É isso, gente. Semana começando. Ótima segunda, ótima semana para todos nós. Amanhã tem mais Bom Dia Brasil. Até lá. Bom dia, até amanhã. Bom, um abraço para Franca. Franca, interior de São Paulo, capital nacional do calçado, fazendo 211 anos. E a gente tem uma semana inteira para construir alguma coisa boa. Coragem, hoje é segunda-feira. Até mais.